Porque muitas vezes só uma cortada não é o suficiente. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre cirurgia de redesignação sexual e cirurgia de reparo da cirurgia de redesignação sexual. É algo que não é muito incomum, tá? Tenho que dizer aqui pra vocês. Porque se você não sabe, né, muitas vezes durante a recuperação você vê ali que precisa de um ajuste na pepeca, né? E aí vem a cirurgia de reparo, que é frequente, inclusive. Mas antes de falar da cirurgia de reparo, né, vamos aqui conversar com você que talvez tenha chegado agora no Transmissão. Saiba que a gente está com uma playlist aqui com vários vídeos sobre cirurgia de redesignação sexual. A gente já teve um vídeo em que eu te mostrava um vlogzinho ali, né, enfim, dos momentos ali de 2019, que foi quando eu fiz a cirurgia. A gente tem um outro vídeo explicando como que foi feita a minha cirurgia, que ela foi feita usando a técnica do jejum, né, e foi feita aqui no Brasil pelo Márcio Linton. Então tem eu explicando como essa cirurgia é feita. Tem um outro vídeo meu falando sobre diferentes técnicas de cirurgia de redesignação sexual, que eu falo inclusive de uma que se usa pele de peixe para construir o canal vaginal. Tem outro vídeo em que eu falo sobre como foi a recuperação da cirurgia. Tem outro em que eu falo sobre dilatação, né? Inclusive, gente, o vídeo sobre dilatação, ele teve uma restrição de idade, o que diminuiu muito o alcance do vídeo, né? Porque só consegue assistir quem tá com uma conta que seja mais 18, né? Apesar de no vídeo não ter nada demais, não ter conotação sexual no vídeo, ainda assim o YouTube fez essa restrição de idade que me deixou muito puta. Eu fiquei muito puta porque o vídeo realmente não tinha nada demais, né? Mas enfim, eu mostrava os dildos da dilatação, então o YouTube foi lá e não só cortou a monetização, como restringiu a idade. O que me deixou puta foi restringir a idade, que cortar a monetização eu já esperava que fosse acontecer. Mas, né, se você chegou aqui agora, saiba que tem essa playlist, ela tá bem aqui, ó, pra você ir lá acessar pra ver todos os outros vídeos, inclusive o vídeo da dilatação, e ouso dizer que vocês não vão achar uma playlist mais completa do que essa que eu tô fazendo aqui no YouTube sobre cirurgia de redesignação sexual não, viu? Eu acho que vai ser muito difícil achar uma mais completa do que o conteúdo que eu tô fazendo aqui. Então, já acompanha aí e se inscreve para você ver os outros vídeos que virão, porque como vocês viram, ó, tem uma lista aqui de vídeos ainda para fazer, né? Ainda tem um que eu vou falar sobre os custos da cirurgia, né, e tudo mais. Ainda vai ter vídeo em que a gente vai responder perguntas aqui que vocês tiverem, né? Inclusive deixem aí as dúvidas de vocês que eu tô selecionando aí para depois a gente responder no vídeo, tirando as dúvidas de vocês. Mas enfim, né, depois dessa introdução longuíssima, vamos aqui falar sobre a cirurgia de reparo. Se você está acompanhando aqui a nossa playlist de transmissão, você já sabe que eu tive alguns probleminhas durante a minha recuperação. Né? Um deles foi enquanto eu ainda estava lá no hospital internada, né? Que foi um problema ali que a minha recuperação durou um pouquinho mais lá, porque meu corpo não estava eliminando gases da forma como deveria, então a gente teve que aumentar um pouco o período da minha internação. Isso fez com que a dilatação atrasasse um pouquinho e depois também a gente teve um outro problema. Depois que eu já estava aqui em Brasília, né? Porque eu moro em Brasília, caso você não saiba, fiz a cirurgia no Rio de Janeiro. E depois, quando eu já estava aqui em Brasília, eu tive outro problema que foi de candidíase que também atrasou a minha dilatação. Eu falo muito sobre esses problemas tanto no vídeo do vlog, né? Quanto no vídeo depois que eu falo sobre como foi a minha recuperação. E também no vídeo da dilatação eu também falo sobre esses probleminhas que eu tive. Mas o ponto é que tudo isso acabou indo freando a minha dilatação em alguns momentos, né? Isso tudo em 2019. Só que não foi só isso. Teve mais coisa também que acabou impactando na dilatação. Porque, gente, o que acontecia era que depois de um determinado ponto da dilatação eu não conseguia avançar. Eu não conseguia colocar os dildos que eram um pouco maiores do que aqueles que eu tava já usando, né? No vídeo sobre a dilatação eu explico melhor isso, porque, gente, é assim, né? Nessa playlist um vídeo vai complementando o outro. Sim, precisa ver todos para poder ter aí uma visão do todo, né? Precisa, tá? Precisa. Tipo o filme da Marvel. Tipo o filme da Marvel, tá? Esquema de pirâmide, sim. Mas aí o ponto é esse. Eu não conseguia avançar na dilatação, então, consequentemente, não tinha como ter um sexo com penetração que fosse satisfatório. Porque não tinha como, né? A gente só entrava dedo na pepeca, né? Então não tinha como.
E eu convivi com isso durante muito tempo, porque eu fiz a cirurgia em 2019 e só nesse ano de 2022 que eu consegui resolver isso. O que acontece é que foi muito difícil de achar ginecologista que me atendesse, porque a partir do momento em que eu estava aqui em Brasília, eu não conseguia me consultar com o Márcio para ele poder avaliar, porque eu não tinha dinheiro para voltar lá para o Rio de Janeiro, né? Porque gastei todo o dinheiro com a cirurgia, não tinha como voltar para lá, né? Então não tinha como eu ir em quem conseguiria resolver para mim a questão, né? Quem conseguiria fazer uma avaliação correta e inclusive fazer um diagnóstico mais preciso da candidíase, né? Porque quando eu estava aqui em Brasília eu tive a candidíase que atrasou tudo, né? Porque, gente, candidíase ela ardia muito, eu não conseguia fazer a dilatação porque enfiava alguma coisa lá dentro, era uma ardência desgracenta, um inferno, né? Um inferno. Mas aí depois que eu já tava aqui em Brasília, né, que foi quando começou o problema da candidíase, eu não podia voltar lá no Márcio, então eu tinha que procurar ginecologistas aqui por Brasília mesmo, né? Não achei, tá? Não achei do ano de 2019, não achei no ano de 2020, porque me consultei ao todo, foram... Peraí que eu vou ter que parar pra fazer conta. 6. Eu fui em 6 ginecologistas até achar o meu ginecologista de fato, que foi o sétimo. Então, né, gente, olha só, uma saga atrás de médico. Acontece que, né, os primeiros ginecologistas que eu fui foi em emergência do hospital, né? É o hospital que, um dos hospitais que tem aqui em Brasília, que é um dos poucos que atende meu plano de saúde, né? Que é um hospital que fica em Taguatinga, né? Que é o Santa Marta, lá em Taguatinga. Eu fui nesse hospital, algumas vezes na emergência por causa da candidíase. E lá eles não sabiam me atender, né? Da primeira vez eu até dei assim um desconto, né? E achei, pelo menos o médico foi respeitoso e tudo, porque da primeira vez eu ainda tava até com ponto ainda, né? Não tinham caído todos os pontos da cirurgia de redesignação. Então, eu entendi super o primeiro ginecologista, ele não ter me avaliado tão bem, ele não ter tocado ali tudo, porque eu tava ainda com ponto, eu super entendo o nervosismo dele ali na hora, né? Mas ele me tratou bem, ele foi respeitoso comigo enquanto uma mulher trans, ele demonstrou que ele entendia um pouquinho de como era feita a cirurgia, mas só um pouquinho mesmo, né? E ele me passou uma pomada para candidíase e me mandou para casa. Só que, depois, pensando sobre isso, eu vejo que não foi um atendimento bom, porque ele não colheu secreção, né? Tipo, porque assim, você vai no ginecologista, tá com suspeita de candidíase, primeiro ele vai avaliar, né, pra ver a secreção, porque é o principal indício é de como é a secreção que tá tendo, né? Porque a candidíase ela solta uma secreção ali meio esbranquiçada, né? Então ele avalia a secreção, depois ele colhe um pouco dessa secreção, né, tipo com cotonete e manda para o laboratório de análise, né? E depois disso é que sai de fato o diagnóstico, porque antes ele pode falar, acredito que seja candidíase, use isso, mas vamos aqui ver se realmente é candidíase, qual tipo de candidíase é, porque existem tipos diferentes do fungo da cândida, né? Então, assim, tem que fazer esse exame direito. E ele não fez, ele só olhou, ele não tocou nem nada, né? Porque eu ainda tava com ponto, mas ele poderia ter pegado um cotonetezinho sim, né? Pra, tipo, colher secreção, colocar no potinho e mandar pra análise, né? E ele não fez nada disso, sabe? Nada, nada, nada disso. Então, assim, não foi um atendimento bom. E de todas as vezes que eu tive que ir na emergência desse hospital, que foram ao todo 3 vezes que eu tive que ir na emergência, todas as vezes foi esse tipo de atendimento, né? Todas as vezes eles não me avaliavam direito, né? Eles só olhavam e pronto, né? Só isso. Inclusive, né? Interessante se dizer que da primeira vez que eu fui lá, o cara achou que eu tava grávida. Foi engraçado, né? Porque eu cheguei lá, tipo, andando com as pernas meio abertas, andando devagarzinho, assim. E eu ainda tava acompanhada do meu namorado da época. Aí pronto, né? Tipo, cara, a primeira pergunta que ele fez foi: Você tá gestante? Aí eu fui e expliquei pra ele que não, né? Primeiro eu ri, depois eu expliquei pra ele que não e que isso era impossível e falei sobre eu ser uma mulher trans, né? Mas então teve essas 3 situações iniciais, e depois disso, né, que na emergência eles não estavam me ajudando, eles não estavam avaliando direito, porque a pomada que eles passaram não estava surtindo tanto efeito assim, né?
Então, assim, os remédios que me passavam também não estavam surtindo tanto efeito, porque é aquilo, né? Nem avaliação eles fizeram, né? Então, nem sei, talvez nem fosse exatamente candidíase, né? Apesar de todos os sintomas indicarem para uma candidíase, talvez não fosse nem uma candidíase, talvez fosse algum outro tipo de uma vaginose, vai saber, né, o que que era. Mas provavelmente era candidíase, sim. Mas poderia ser, sei lá, alguma infecção bacteriana, talvez. A gente não sabe. Mas aí, como não estava dando certo e na emergência, eu resolvi marcar consultas ali, né, avulsas mesmo em outros lugares. E eu fui em um ginecologista específico. Isso depois que eu já estava sem ponto, tá? Os pontos todos já estavam caindo, já dava para me analisar direitinho. Eu fui em um outro ginecologista, né? Não vou lembrar o nome da clínica, né? Também acho que não cabe ficar falando o nome da clínica, né? Já falei o nome do hospital, o nome das clínicas, não preciso ficar falando, né? Mas eu fui em uma clínica também em Taguatinga, mas que não era em hospital, era uma clínica separada, né? E lá nessa clínica, o ginecologista, ele me atendeu, a gente ficou conversando um tempão, a gente ficou mais de hora conversando para explicar para ele como era feita a cirurgia, explicar para ele diferenças do tecido e tudo, explicar para ele todas as funcionalidades da vagina, passar para ele contato do meu cirurgião, que eu tenho certeza que ele nem entrou em contato com o cirurgião nem nada, mas ele pediu contato, né, e tudo. Enfim, fiquei mais de hora ali da consulta conversando com ele, para depois ele me avaliar. E quando ele foi me avaliar, também não foi uma avaliação direita, sabe? Tipo, ele fez um exame de toque, assim, onde ele só, sabe, colocou o dedo, assim, bem de leve, deu uma olhadinha, assim, não teve coleta de material, né? Não teve nada, assim, nada, né? Então eu fui lá, acabou que eu fui lá só para dar uma aula para ele sobre cirurgia de redesignação sexual, mas ele não me atendeu, né? Ele não fez um atendimento ginecológico de fato. E aí eu fui procurar outro ginecologista. O outro ginecologista que eu fui procurar, ele nem me examinou, né? Tipo, eu expliquei pra ele, ele olhou de longe, assim, ele nem me examinou, ele só olhou assim e falou: Ah, tá, parece que a candidíase mesmo toma essa pomada aqui. Eu até perguntei se ele não iria fazer, né? Tipo, se não precisava ele fazer nenhum exame, assim, tipo, pra comprovar. Ele falou que não precisava, mas sim, precisava, né? Porque eu tive candidíase de repetição, gente. A candidíase, ela ficava um tempo, ia embora, depois ela voltava. Isso durante os 6 primeiros meses depois da cirurgia, né? Em alguns momentos voltava a candidíase. Mas enfim, essa avaliação horrível, usei ali a pomada que ele me indicou durante um tempo, não resolveu muito. E aí depois eu fiquei um tempinho sem ir na ginecologista. Porque depois disso, gente, veio a tal da pandemia. A gente já estava em 2020, veio a pandemia, fiquei paranoica, fiquei com medo de sair de casa. Ainda mais, né, gente? Eu sou autista, então tem alguns comportamentos assim que são um pouco. é, que são um pouco restritivos. Será que essa seria a melhor palavra? Mas enfim, eu fiquei com muito medo de sair de casa durante a pandemia. Eu realmente entrei em isolamento total, assim, em 2020 e na maior parte de 2021. Então eu fiquei muito tempo ali realmente, né, isolada. E aí eu não fui atrás de ginecologista nem nada. Mas nesse meio tempo, ainda no começo de 2020, eu cheguei ainda um pouco antes da gente começar a pandemia, né? Foi bem no começo de 2020. Eu ainda procurei um outro ginecologista também que atende no posto de saúde, onde a gente tem um ambulatório trans daqui de Brasília, né? Porque, tá, vamos lá, né? O ambulatório trans daqui de Brasília, ele é um segmento que acontece dentro de um posto de saúde, como é em todo o restante do país, né? Esse posto de saúde, ele leva o nome de Hospital Dia, mas ele não é um hospital, ele é um posto de saúde que fica na Asa Sul. E nesse Hospital Dia, em um andar desse Hospital Dia, né, desse posto de saúde, funciona o ambulatório trans. Só que o ambulatório trans, ele tem alguns profissionais que são fixos do ambulatório trans e tem outros que não são do ambulatório trans, que atendem só pelo Hospital Dia, né, nos outros andares do Hospital Dia, mas que atendem pessoas trans de vez em quando, né? E dentre esses tem um ginecologista do Hospital Dia que ele atende os meninos trans do ambulatório trans. E aí eu fui e resolvi marcar uma consulta com ele, porque os outros ginecologistas não estavam me atendendo, então talvez esse, que está acostumado pelo menos a atender gente trans, né, mesmo que sejam os meninos trans que já nasceram com uma vagina, talvez esse fosse querer me atender, talvez ele fosse ali ter uma preocupação maior, uma sensibilidade maior. Então eu marquei consulta com ele
pelo ambulatório trans. O pessoal do ambulatório trans, né, tipo, deixou ele marcado ali e, né, ainda colocaram ali observação pra explicar pra ele, né, que eu tinha feito a cirurgia e tudo mais. E aí depois, quando foi, no dia, inclusive foi no dia da visibilidade trans de 2020, eu recebi uma ligação do ambulatório trans daqui de Brasília, desmarcando a minha consulta com esse ginecologista, porque me disseram que ele tinha desmarcado a consulta porque ele não atendia mulheres trans. E eu ainda falei assim, tipo, gente, tá, mas vocês falaram pra ele que eu fiz a cirurgia de designação sexual, que agora eu preciso de atendimento ginecológico. Tipo, vocês explicaram isso pra ele? E o pessoal do ambulatório trans me disse que sim, que tinham explicado isso pra ele, mas que ele realmente não iria me atender. Eu fiquei mal, eu chorei bastante nesse dia, assim, eu fiquei muito puta, foi um dia, assim, merda. E foi mais simbólico ainda isso ter acontecido no dia da visibilidade trans, né? Tipo, nossa, foi horrível, né? Foi horrível. E aí, a gente tava tendo no ambulatório trans, né, iria começar na semana seguinte, alguns eventos ali, todos os dias, em comemoração ao Dia da Visibilidade Trans, né? Que é a Semana da Visibilidade Trans que acontece no ambulatório trans de vez, né? Tipo, acontecia todos os anos até a gente voltar a ter pandemia, né? Provavelmente agora em 2023 deve acontecer de novo e eu vou, né, participar se acontecer. Mas enfim, eram eventos assim onde tinham palestras, né? Onde tinham discussões, onde tinham aulas, onde tinha um monte de coisa assim, né? Voltado para a população trans. E aí eu pensei, quer saber? Eu vou, então, em um dos dias e vou falar sobre isso lá, né? E eu falei sobre isso lá, gente. Eu hablei mesmo, tá? Porque teve um dia lá que era para falar justamente sobre o SUS, né? Sobre o atendimento do ambulatório trans e tudo, né? E nesse dia eu fui e falei sobre esse problema que eu tive, falei o nome do médico, né? Falei tudo, assim, tudo. E ele tava presente, né? E ele tava presente e ele ficou meio sem graça, assim, em me ouvir falando, porque eu hablei mesmo, né? E assim, não é culpa do pessoal do ambulatório trans isso, tá, gente? Porque ele não é um médico que está vinculado ao ambulatório trans, né? Mas eu fiquei muito puta de ter tido atendimento negado. Foi, assim, um desrespeito absurdo por parte dele. E talvez alguns de vocês até estejam aí falando, ah, mas ele não tinha especialidade, né? Ele não entendia direito, então por isso que desmarcou. Gente, dane-se, tá? Dane-se se ele não tinha especialidade. Se ele não tinha especialidade, se ele não tinha conhecimento, ele que deveria buscar o conhecimento. Sabia que iria ter uma consulta com uma mulher trans, então procura ali já saber como é que era, tipo, o atendimento ginecológico para mulheres trans para poder fazer um atendimento ginecológico comigo, sabe? Ou então, tipo, esperava o dia da consulta para conversar comigo, para entender como era a cirurgia, para depois pesquisar, porque a obrigação dele como médico é essa, tá? É essa. Porque diversas vezes na vida de um médico vão chegar pessoas com demandas das quais eles não entendem. E a obrigação do médico, quando isso acontece, é justamente ele pesquisar a respeito, sabe? Tipo, ele falar para paciente: olha, eu não entendo muito bem disso, eu vou dar uma pesquisada, volto no dia tal. E pronto. Porque médico nunca vai saber de tudo. Mas não é porque não sabe de tudo que vai ficar negando atendimento, né? Então, eles têm que pesquisar mesmo, gente. Tem que pesquisar. Não viu na faculdade, pesquisa por fora. Eu, hein? Agora, tipo, eu vou ficar sem atendimento porque o médico lá tá com preguiça de pesquisar? Porque no caso dele, ele tava realmente com preguiça de pesquisar. Fiquei muito puta mesmo. E, né, vai ter gente aí querendo passar pano, mas não tem pano que se passe pra isso não, tá? Não tem pano que se passe pra médico negando atendimento. Não tem, não tem, não tem, não tem e pronto. Mas beleza, né? Chegou ali 2020, veio a pandemia, não tive como marcar mais porque entrei nesse isolamento total que eu tinha falado pra vocês. E aí, né, passei ali o ano de 2020 sem procurar atendimento ginecológico e passei a maior parte do ano de 2021 também sem procurar atendimento ginecológico. Até que a pandemia deu uma melhorada, né? Depois que eu já tava ali com. Eu acho que eu já tava com as duas doses de vacina quando isso aconteceu, né? Ou tava com uma, não lembro ao certo. Mas aí eu resolvi voltar a ir atrás de atendimento ginecológico, que foi justamente numa época em que a onda tinha dado uma baixada, né? A onda da pandemia. Não, a verme. Não, fica aí, fica aí. E aí eu marquei com uma ginecologista, né? Foi a primeira vez que, inclusive, eu consegui marcar com uma ginecologista mulher, porque todas as outras vezes, né, que eu ia marcar,
em outros consultórios sempre só quem tinha vaga eram os homens, né? As mulheres só tinham vaga para depois de vários meses eu acabava marcando com os homens. Mas aí, quando foi em 2021, não lembro o mês, mas enfim, eu consegui finalmente marcar com uma ginecologista mulher, né? E aí ela foi, né, conversou comigo, né, teve um atendimento, sim, excelente, dava pra ver claramente a diferença em ser atendida por uma mulher do que de ser atendida por homens, tá? Ela foi super maravilhosa, super de boa, e aí ela fez exame, tá? Ela me avaliou direito, ela fez exame de toque, ela, né, pegou ali cotonete, colheu o material, fez tudo certinho, mas aí ela me disse que... Não, Laverne, quieta, 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 fica aí, ó. Só deita. Deita e fica quietinha aí. Mas aí ela me disse que tinha uma indicação de alguém que iria conseguir me atender melhor. Que era um ginecologista daqui de Brasília que ele sim saberia atender direito, porque ela iria ter ainda que pesquisar muita coisa, iria ter que estudar muita coisa, e ele já tinha um conhecimento prévio, né? Então ela me passou o contato dele. E aí, né, tipo, e eu acho super massa isso que ela fez, porque ela, né, ela não negou atendimento pra mim, ela me atendeu direito e me passou pra alguém que ela sabia que tinha mais conhecimento do que ela. E é isso que eu espero de um médico, sabe? É isso que eu espero de um médico. Se ele não sabe, ou ele pesquisa e vai aprender, ou ele passa pra quem ele já sabe que sabe, tá? É isso que médico tem que fazer. Não negar atendimento igual aquele babaca lá fez comigo, tá? Babaca mesmo, babacão, escroto. Mas enfim. Ela me passou o contato desse ginecologista e o nome dele é Nicolas, Nicolas Caires, daqui de Brasília. E eu entrei em contato com ele. Fiquei muito feliz em saber que atendia pelo meu plano de saúde, né? Que era ali algo muito importante. E aí eu marquei a consulta com ele, fui e eu amei. Primeiro que no Instagram dele já tinha algumas coisas ali falando sobre atendimento para pessoas trans, né? Já tinha ali algumas coisas falando sobre a importância de um atendimento ginecológico voltado para pessoas trans e tudo, né? Falando de homens trans. Então já fiquei feliz por isso. E quando ele me atendeu, eu fiquei mais feliz ainda porque, gente, ele foi super atencioso, ele foi super de boa, sabe? Ele me ouviu, ele me examinou, ele, sabe, colheu o material, mandou ele para laboratório, ele olhou ali os meus dildos, porque eu sempre ia com a minha bolsinha com os dildos tudo dentro para mostrar para os ginecologistas, né? E ele, tipo, sabe, ele quis entender sobre como era a cirurgia e ele me atendeu, sabe? Eu não fui lá só dar uma aula para ele sobre cirurgia de redesignação sexual igual eu fiz com o ginecologista anterior, porque o Nicolas, ele me ouviu e ele me atendeu direito, e foi um atendimento excelente. Aí a gente tentou buscar umas alternativas juntos, né? Ele me indicou, por exemplo, fazer pompoarismo, ele me indicou procurar fisioterapia, né? Pra ver se com a fisioterapia a gente conseguia avançar na dilatação, porque acabou que eu nem falei, né? E aí a candidíase ela já tinha sumido, mas a dilatação ela não avançava. Porque assim, né? A candidíase só durou, assim, de repetição só durou durante os 6 primeiros meses, depois ela parou de acontecer, mas, né, a dilatação já não avançava. E aí ele me indicou todos esses métodos para ver se a gente conseguiria passar à frente a dilatação sem precisar de uma intervenção cirúrgica. E aí a gente foi tentando, né? Fiquei ali 6 meses ali tentando e tudo, e não deu certo. E não deu certo, né? Isso tudo, eu comecei o atendimento com ele foi no finalzinho de 2021, mas aí não deu certo, né? Mudar os dildos e tudo não dava certo, porque realmente não ia pra frente, né? E aí depois eu voltei lá nele e falou que não tinha dado certo mudar dildo, não tinha dado certo nada disso, né? Nada disso tinha dado certo, os exercícios não tinham dado certo e que, né, eu achava que realmente fosse precisar de cirurgia mesmo. E aí a gente foi, né, vendo ali ele me examinou mais uma vez ali tudo e ele falou, tipo, tá, eu acho que eu já sei o que precisa ser feito de cirurgia. Eu vou falar com uma amiga minha que ela costuma fazer cirurgias em mulheres cis para esse tipo de questão aqui, para, né, aumentar a abertura de vagina de mulheres cis. Ela costuma fazer esse tipo de cirurgia. Então eu vou falar com ela e aí eu vou falar com você depois pra gente poder ir lá nela e tudo, né? E, gente, ele foi muito solícito, tá? Eu tenho que dizer isso. O Nicolas foi muito solícito e eu indico ele pra todo mundo, assim, feliz, porque ele foi maravilhoso. Porque olha só.
Ele viu que realmente a gente iria precisar de uma intervenção cirúrgica. Ele foi atrás de uma amiga dele que costumava fazer intervenção cirúrgica em mulheres cisgênero, conversou com ela, depois ele, sabe, entrou em contato comigo de novo pelo WhatsApp para poder, tipo, falar, olha, eu conversei com ela, ela tem disponibilidade na agenda dia tal, você tem também? Eu tinha. E ele foi junto comigo depois para poder ter esse atendimento, para eu ter esse atendimento com essa médica, que foi a Débora, que também, gente, é outra que eu só tenho a agradecer, tá? Então, se tem dois ginecologistas que eu indico muito aqui em Brasília, é o Nicolas e é a Débora. Inclusive, o contato deles vai aparecer aqui na tela e vai estar aqui embaixo também do Instagram deles e tudo, porque, gente, sério, eles foram, assim, incríveis, incríveis. E aí eu cheguei lá na consulta com a Débora e a gente conversou bastante, né, durante muito tempo. Ela me mostrou de cirurgias que ela já tinha feito em algumas mulheres cisgênero, né? Lembrando, mulheres cisgênero, né? Que ela já tinha feito cirurgias de mulheres que tinham problemas semelhantes aos meus, mesmo elas sendo mulheres cisgênero, né? De não ter abertura o suficiente ali para poder ter uma penetração. Ela me mostrou, assim, os casos, gente, que eu fiquei, assim, impactada, tá? Tipo, não vou ficar falando aqui também pra não expor, né, pacientes que, né, tipo... Mas ela mostrou, assim, alguns resultados de cirurgia de gente que tava sem abertura praticamente nenhuma na vagina e ela conseguiu operar ali a pessoa ter abertura na vagina, sabe? E isso eu tô falando, volto a dizer, de mulheres cisgênero, tá? Porque muita gente fica aí falando que tem muita gente que não entende de buceta, né? Que acha que entende de buceta e não entende de buceta e fica aí falando, né? Que a gente, que é mulher trans, só precisa dessas coisas de cirurgia de reparo ou de dilatação porque a gente... porque a nossa buceta é fake, né? Porque a nossa buceta não é de verdade. Sendo que tem um monte de mulher cisgênero que precisa de cirurgias nas suas vaginas, que precisam de dilatação, precisam de um monte de coisa, né? Mas sobre isso eu vou falar em outro vídeo aí no futuro, né? Mas é de gente que não entende de buceta, né? E no caso, essa ginecologista que atendia só mulheres cisgênero, ela foi super de boa comigo. E aí depois o Nicolas chegou lá na consulta, né? E eles ficaram ali conversando e tudo, né? E a gente, né? Nós três ficamos ali conversando sobre o meu caso. E aí depois eles foram lá pra me atender. E quando ela viu ali a minha vagina, ela falou: Nossa, mas isso daqui é muito simples de se resolver. Ela falou, tipo, é só fazer um cortezinho aqui e pronto. Super simples. A gente faz cirurgia assim, ó. Rapidinho, rapidinho, né? Tipo, a gata que já era especializada, né? Falou que era muito simples de resolver. O Nicolas, ele até então não tinha feito uma cirurgia desse tipo, né? Por isso que ele foi procurar a ajuda dela. E aí, depois disso, a gente marcou o dia da cirurgia, né? No caso, a gente marcou pra fazer no hospital lá de Planaltina, daqui de Brasília também, porque lá, né, tipo, o caso dela, ela não atendia pelo meu plano de saúde, né? Então ela falou, olha, eu atendo pelo SUS também no hospital de Planaltina. Se você tiver disponibilidade, a gente faz a cirurgia lá. E eu falei, show, vamos. Porque aí eu fiz de graça a cirurgia, né, gente? Olha aí, ó. O SUS salvando a vida da travesti mais uma vez, porque o SUS vive salvando a vida dessa travesti aqui, né? Amo o SUS, defendo o SUS e é isso, gente. Você aí também defenda o SUS, viu? Defenda o SUS porque o SUS é incrível. E tanto ela quanto o Nicolas também atendem lá em Planaltina, né? Então eles têm esse atendimento ali. E aí a gente marcou ali a minha cirurgia e eu fui, né? E eu fui lá pra cirurgia e tal. Eu fui junto com a minha mãe, né? Acompanhada da minha mãe porque eu não iria poder dirigir, né? Porque eu iria estar, né, com ponto na pepeca, depois iria ficar ruim de dirigir, então minha mãe foi comigo. A gente chegou lá no hospital, porque lá, assim, era um hospital, tá, gente? Não era um posto de saúde, era um hospital. A gente chegou lá, né, foi ali pro atendimento e tudo, né, esperou um tempinho até, né, chegar a vez deles nos atenderem e tudo, né, porque, por exemplo, é um hospital, então chega a emergência, vai na emergência, né, chegou uma mulher lá parindo, vai atender a mulher parindo primeiro, né, pelo amor de Deus, tem que ser. Então a gente esperou um pouquinho, aí depois chegou a minha vez, aí foi tudo de boa, né. Eu fiquei lá na maca, deitada, minha mãe lá do lado ali pra ver, porque minha mãe ficou ali vendo, né, a cirurgia. Ela quis ver e eles falaram, ah, tudo bem, você vai ficar de boa, então vê. E ela ficou vendo lá, eles me cortando. A cirurgia, no caso, ela foi feita com anestesia local. E eu vou mostrar aqui pra vocês um esquema de como a cirurgia é feita, tá, gente? Porque é super simples, porque era assim. O meu períneo, ele ficou grande, né? Ali da cirurgia que o Márcio fez, meu períneo ficou grande e ele acabava cobrindo ali a parte da vagina.
né, do canal vaginal. Então tinha essa pele ali por cima, né? Então para poder acessar o canal vaginal, tinha que se dobrar, né? Tinha que fazer uma dobra assim para passar por debaixo da pele, para aí sim acessar o canal vaginal. Então era isso que complicava, era por isso que não conseguia avançar na dilatação, porque tinha esse excesso de pele ali na frente que não retraía o suficiente e tinha que fazer toda uma manobra para acessar o canal vaginal. Então era muito complicado, né? Muito complicado. E aí, a cirurgia ela consistia simplesmente em fazer um corte ali nessa parte dessa pele, né, que estava ali cobrindo o canal vaginal, né? Então abria ali aquela parte mais do períneo, costurava ali do lado para deixar o canal vaginal à mostra. E era isso. Era isso que era para ser feito. Coisa simples. Eu tive que passar por um monte de ginecologista para fazer essa coisa simples assim, sabe? Tipo, tranquilo. Inclusive, esse tipo de cirurgia, né, essa cirurgia de reparo aí que precisou ser feita, era muito comum de precisar ser feita, ainda hoje é comum de precisar ser feita em mulheres que já tiveram filho, porque aqui no Brasil a gente tem um negócio absurdo que é agora não tem mais, tá? Porque está proibido, mas até pouco tempo atrás tinha o famoso ponto do marido, né? Que era depois que a mulher tinha um filho, quando os médicos iriam ali costurar, né? O períneo dela de volta, né, porque geralmente eles faziam um corte ali para poder ir mais rápido, né? Quando eles iriam costurar, eles costuravam a mais, né? Aquilo que eles chamavam de ponto do marido. Nem perguntava para a mulher se ela queria, mas era um ponto a mais para deixar a entrada da vagina mais fechada, para ficar mais prazeroso pro marido daquela mulher, né? Por isso que era o bendito do ponto do marido. Isso acabava ocasionando em muitos problemas para essas mulheres, porque depois elas tinham ali muitas dores quando iriam ter uma relação sexual. Elas tinham muitos problemas, às vezes, inclusive, para poder, tipo, fazer depois a higienização delas direito, porque já estava um pouco mais dificultoso ali para chegar no canal vaginal. Muitas vezes, enfim, isso acarretava em vários problemas para a saúde sexual dessa mulher, muitas vezes para a saúde e higiene dessa mulher. Então, né, não é incomum ter que ser feita essa cirurgia de reparo depois para justamente desfazer esse ponto do marido. E foi meio que isso que fizeram comigo, sabe? Foi o mesmo procedimento que é feito para desfazer esse ponto do marido, né? Então, vocês viram aí do lado no esquema, é muito simples, só fazer um cortezinho ali para deixar o canal à mostra e abrir assim, né? Tipo, costurar ali ao redor ali para poder ficar com uma cara de pepeca mesmo. E aí, gente, foi incrível, porque essa cirurgia, né, a gente fez em 40 minutos, né? Foi super rápido, foi um procedimento muito, muito, muito rápido. Eles fizeram ali no consultório mesmo, né? Foi super tranquilo e eles iam ali fazendo, né, os pontos e tudo. Tava tipo, né, o Nicolas ia fazendo e a Débora tava lá supervisionando, porque era a primeira vez que ele tava fazendo cirurgia. E foi super, super, super tranquilo. Foi ótimo, 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 ótimo. E aí depois, né, da cirurgia, né, as recomendações que me deram foram limpar a pepeca direto, assim, várias vezes ao dia, inclusive sempre que fizesse xixi, e ficar ali, né, o máximo de tempo que conseguisse ali, sem usar calcinha, né, ali de repouso e tudo, né. Mas foi tranquilo, assim, sabe? Foi uma cirurgia muito tranquila, foi super de boa. Eu tinha contato com o Nicolas direto, assim, né? Tipo, ele inclusive mandava mensagem pra perguntar se tava tudo bem. Aí eu falava, não, tá tudo bem sim e tal, né? Ele tava super preocupadinho, assim, muito fofinho. E foi, assim, incrível, incrível. O processo de recuperação foi rápido, foi de boa. É, Tive uma recuperação excelente. Depois eu voltei lá, o Nicolas avaliou e falou, né, tipo, tá ótima a sua recuperação e tudo. E agora tinha acesso, né? Tinha acesso à minha vagina ali direito, né? Inclusive, ele pôde fazer exame direito em mim, né? Depois disso. E aí ficou tudo ótimo, né? Aí eu voltei com as dilatações depois. Acho que foram o quê? 2 semanas depois da cirurgia eu pude voltar com a dilatação, né? E aí fui com a dilatação ali avançando, até que chegou o momento em que eu pude, enfim, ter um sexo penetrativo, né? Então fiz a cirurgia lá em 2019, só em 2022 eu consegui ter sexo penetrativo, né? Mas era pra ter conseguido muito antes, porque a cirurgia de reparo ela poderia ter sido feita, tipo, sei lá, uns, sabe,
3 meses depois já dava pra ter feito a cirurgia de reparo, né? Então dava pra ter feito ainda em 2019 a cirurgia de reparo. E a cirurgia de reparo, ela é muito comum de se precisar de se fazer quando se faz uma cirurgia de redesignação sexual, porque, né, tipo, muitas vezes o cirurgião, quando ele faz ali e o corpo recupera, não recupera exatamente do jeito que ele achou que fosse recuperar, porque a gente está falando de uma remodelação completa, né? Daquela estrutura ali que antes era um pênis para agora ser uma vagina. Então é comum ali de ficar alguma coisinha que depois precise de um reparo, né? Às vezes precisa de um reparo para ajeitar melhor os pequenos lábios, às vezes precisa de um reparo para dar mais abertura, né? Para diminuir ali o espaço do períneo, né? Às vezes precisa de alguma cirurgia de reparo para, enfim, ajeitar melhor uma cicatriz que não ficou muito legal, então enfim, né? Cirurgias de reparo costumam precisar sim ser feitas e a minha precisou ser feita aí, mas foi super tranquila, né? E teria como voltar no Márcio para poder fazer a cirurgia se eu tivesse dinheiro, tá? Porque dava para fazer a cirurgia de reparo com o Márcio mesmo, né? Mas não tinha dinheiro para voltar lá pro Rio de Janeiro, então fiquei nesse período todo na minha saga para buscar ginecologista. Mas se você é daqui de Brasília, ó, já caminhei aí para você, tá? Eu já caminhei para que você pudesse correr e tá aqui o contato de 2 ginecologistas daqui de Brasília que são excelentes e que vão, assim, te ajudar, né? Se você for uma pessoa trans e precisa de uma cirurgia de reparo, eles vão te ajudar no que eles puderem, né? A não ser que você precisa fazer uma cirurgia de substituição do canal vaginal, que aí é realmente só com o médico que faça a cirurgia de redesignação sexual, vai ser um pouco mais complicado, né? Mas você consegue. Mas enfim, né? Essa foi a cirurgia de reparo que eu precisei fazer. E depois a gente ainda vai ter vídeo aqui no canal em que eu vou falar sobre como foi a minha vida sexual depois da cirurgia de redesignação sexual e depois da cirurgia de reparo, né? Porque, enfim, né, gente? Tem aí 3 estágios da minha vida sexual, que é a vida antes da CRS, a vida após a CRS e a vida após a cirurgia de reparo da CRS, né? Então aí tem umas coisas bem legais pra gente poder conversar na cirurgia, no vídeo sobre a vida sexual após a cirurgia. Mas, né, comenta aí embaixo o que você quiser, o que você achou de toda essa minha saga, o que você achou dessa cirurgia de reparo super simples, né? Comenta aí o que você quiser comentar. Comenta se você for uma pessoa trans que já fez a cirurgia de designação sexual e precisou da cirurgia de reparo, ou se você for uma pessoa trans que fez a cirurgia de designação sexual e não precisou da cirurgia de reparo. Ah, e só uma diquinha aqui, né? Se você for uma pessoa trans que ainda não fez a cirurgia de redesignação sexual, mas você deseja fazer a cirurgia de redesignação sexual, já tenha isso em mente que talvez precise de uma cirurgia de reparo, então junta aí uma grana a mais, porque se precisar voltar no Rio de Janeiro para poder fazer a cirurgia de reparo, você já tem essa grana a mais para poder fazer, tá? Então já reserva aí uma quantia um pouco maior de dinheiro, não faça que nem eu. Mas além de comentar aí sobre essas coisas, sobre o que você achou, não se esqueça também de deixar o like, porque isso ajuda muito a disseminar o conteúdo de transmissão pelo YouTube, ajuda a fazer o meu trabalho chegar a mais pessoas, ajuda a transmissão a continuar se mantendo vivo, né? E além disso, também você pode se tornar membro do canal, que é aí que ajuda mesmo a transmissão a continuar se mantendo vivo. Não se esqueça também de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Não sei porque eu fiz isso dessa vez. Eu nunca faço isso, mas tudo bem. Aconteceu.